No texto de Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo continua a mencionar para Tito sobre como ele deve agir. Ele fala sobre exortações que ele deve dar a certas categorias de pessoas, certas faixas etárias, e agora ele começa a falar sobre o próprio Tito. Ele diz no versículo 7: Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Essa lição aqui serve para todos nós, seja os que pregam, seja os que escutam, seja nós que queremos de fato ter pregações sadias, tanto os que ouvem, tanto os que pregam. Perceba que ele diz, primeiramente, padrão de boas obras. O líder, o pastor, ele deve de fato ser esse padrão de boas obras. Ele deve de fato agir com essa sensatez na maneira como ele pratica as coisas. Ele deve agir de maneira correta, seguindo a palavra. Então, o que ele ensina deve de fato estar de acordo com o que ele está fazendo. E aqui no texto nós percebemos como isso é verdade. E sobre o ensino, ele diz: no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. São aí quatro características sobre como o pastor, o líder, deve ensinar: integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. O líder, então, no seu ensinar, seja pregando ou seja ensinando numa sala, ele deve ser assim, agir com integridade. Ou seja, o que ele ensina, ele deve buscar viver, ele deve buscar ter o máximo de conhecimento possível dentro da sua limitação. Ele deve estar inteirado da situação em que a igreja está para poder ensinar da melhor forma possível. E ele deve demonstrar isso em reverência. Lembrando que nós somos os líderes diferentes de outros ensinos, outros ensinadores, outros mestres, porque nós estamos lidando com a eternidade no sentido mais direto, em que nós, ao falarmos as coisas, nós estamos lidando com a vida espiritual diretamente das pessoas. Então nós devemos, de fato, agir com as palavras corretas, lembrando do peso da responsabilidade que nós temos. Por isso que é importante também os que escutam, as ovelhas dos pastores, ouvirem e entenderem qual a melhor forma de ajudar seu pastor, seu líder, a melhorar em sua pregação, a ser mais reverente, a ser mais íntegro, a ter uma linguagem mais sadia e a ser irrepreensível, a de fato agir de acordo com a palavra, a buscar de fato uma vida santa que busca servir ao Senhor. E tendo uma liderança dessa maneira, com um ensino correto dessa forma, nós vamos perceber como a igreja de fato pode crescer, ser mais saudável, crescer diante do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Deus. O restante do texto nos diz ainda, para que o adversário seja envergonhado. E aqui o adversário é sinônimo de diabo, de Satanás. Para que o adversário, o diabo, Satanás, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O ensino íntegro, com a vida, com as palavras, com as atitudes, de fato nos leva a envergonhar Satanás, a envergonhar os que são inimigos da fé. E assim nós podemos, de fato, crescer diante do Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e a igreja crescer de maneira unificada, santa, próxima do Senhor. Como anda a sua vida? Você que já tem ensinado ou você que busca e quer ensinar, não se engane que não é apenas o ensino formal que nós devemos lembrar, não é apenas o ensino na igreja ou nas escolas, mas você ensina aos seus filhos, ensina aos seus amigos, ensina aos seus parentes, talvez não com as palavras, mas com as suas atitudes, com as nossas atitudes. Então nós devemos ter atitudes santas, que de fato estão de acordo com a verdade de Deus. Que o Senhor possa te dar forças para ensinar com a vida, com as palavras, de maneira íntegra, santa, reverente, linguagem sadia, que de fato é irrepreensível diante do Senhor. Deus te abençoe.